está acontecendo nesse momento um protesto com relação àquele projeto de lei que equipara o aborto, a pena, a quem comete aborto, a mesma pena do homicídio, do crime de homicídio. Túlio Amâncio está na capital federal, acompanha essa manifestação por lá. Túlio, quais são suas informações? Boa tarde. Oi, Renan, boa tarde a você, a Adriana, a Ju e a todo mundo que está entre nós. Eu e o repórter cinematográfico José Estevão, a gente está aqui na porta do anexo 2 da Câmara dos Deputados. A gente vai mostrar para vocês a mobilização que acontece neste momento contra o PL 1404 de 2024, que é chamado de PL do aborto ou PL do estupro. É aquele que, como você disse muito bem, equipara o aborto ao crime de homicídio comum. E o que gerou tamanha revolta também nesse caso é que, num hipotético caso de estupro, a vítima teria uma pena maior que o estuprador se ela fizesse o aborto após a 22ª semana. Então a gente percebe que a mobilização aqui, ela continua mesmo após o recuo de ontem da Câmara dos Deputados. E conversando com essas mulheres, com homens também que participam deste protesto, eles dizem o seguinte: devemos continuar mobilizados porque a gente sabe que se der uma brecha, se tivermos uma brecha, essa proposta que teve a urgência aprovada pode ser votada. Qual é o recuo que ontem os parlamentares deram? O Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele se reuniu com os colégios de líderes, e decidiram que esse tema será discutido só no segundo semestre, não agora. Isso foi uma reação após a repercussão negativa. E a urgência, o que significa na prática, que foi aprovado na semana passada, é que a proposta não teria que passar pelas comissões. Mas a solução que os parlamentares encontraram por conta dessa repercussão negativa é que no segundo semestre vai ser criada uma comissão especial para analisar esse caso. Então é isso mesmo. Votaram para não ter comissão e anunciaram que terá uma comissão no segundo semestre. Na prática, pelo menos por enquanto, isso significa que esse PL do aborto vai ser engavetado. A bancada evangélica hoje falou no Salão Verde do Senado, da Câmara dos Deputados, disse que ainda acredita que a votação vai acontecer, mas os líderes resistem muito, porque a repercussão negativa foi muito grande, mas como essas pessoas que estão aqui dizem, elas vão continuar mobilizadas a fim de que essa votação não tenha sucesso. Volto com vocês aí. Júlio, vou pedir para você esperar um pouquinho. A gente vê os manifestantes aí gritando contra essa ideia do PL do aborto, mobilizados de fato. Vamos pegar o trechinho, gente, para a gente recuperar do que disse ontem Arthur Lira, foi no comecinho da noite já, exatamente sobre esse recuo. Tentou disfarçar, tentou fazer de um jeito que não parecesse que era um recuo, que vai deixar para o segundo semestre. Vamos combinar que segundo semestre é daqui 10 dias, né? O mês de junho está acabando, mas de qualquer forma é um recuo. A gente vai ouvir agora o que disse Arthur Lira. Nada irá retroagir nos direitos já garantidos e nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres. Apontar que a decisão da reunião da semana passada, como aconteceu, dessa semana, como acontece, é que o Colégio de Líderes, aqui presentes, deliberou também debater esse tema de maneira ampla no segundo semestre, com a formação de uma comissão representativa e, por fim, deixar claro do que é importante para a democracia. Em nenhum momento essa casa se furtou a debater qualquer assunto, independente do tema, se mais árido, se mais afável, se econômico, se social, se político. Os protestos nas ruas mostram que não colou, né? Esse argumento. É isso, é exatamente isso. Túlio, eu achei importante recuperar esse trecho da fala do Arthur Lira, porque já que foi ele que naquela manobra deixou passar em 23 segundos a urgência de um projeto que não deveria existir, pelo menos fica registrado nas palavras dele que não haverá qualquer retrocesso em direção aos direitos das mulheres vítimas de estupro a fazer o aborto legal no Brasil. Elas já enfrentam dificuldades demais
para conseguir, de fato, esse atendimento previsto em lei há 80 anos. Então, está na boca do Arthur Lira que não vai ter retrocesso em relação a esses direitos. Só para a gente concluir, Túlio, aí ele sacou outro coelho da cartola, né? Já que não conseguiu atender a bancada evangélica com esse retrocesso via o projeto de lei do aborto, aí agora vem a PEC da anistia para tentar fazer benesses para todos os partidos, aí envolvendo diretamente partidos que não cumpriram as cotas de repasse de dinheiro para campanhas de pessoas negras, mulheres, sair distribuindo um perdão coletivo visando tentar apoio para a eleição da presidência da Câmara do ano que vem, né? E aí, nesse caso, o Arthur Lira não enfrenta resistências, não, tá? Sobre essa PEC, que é um projeto que vai mexer na Constituição, ele não tem opositores. Praticamente todos os partidos de esquerda à direita apoiam essa iniciativa e o relator do texto, ele já discute formas de colocar isso para votação nesta semana. Pode ficar aqui comigo, Estevão, que a gente está falando agora de outro assunto. Ele deve colocar em votação nesta semana. O relator está ajustando os últimos temas, os últimos aspectos do texto para já ir em votação com um acordo firmado também no Senado Federal. Então, está sendo feita uma jogada casada para que esse texto, nesta semana, tenha sucesso na Câmara dos Deputados e também tenha sucesso no Senado Federal, a fim de, como você disse, Adriana, dar uma espécie de perdão coletivo para quem não cumpriu as regras eleitorais de candidaturas de mulheres e candidaturas de pessoas negras. Então, como a maioria dos partidos não cumpre ou não cumpriu isso nas últimas eleições, todo mundo é a favor disso, viu? E como o assunto tem relação com o outro, né, gente? A gente tá falando justamente disso, de ter representatividade feminina, por exemplo, ter mais mulheres no legislativo. Se houvesse mais mulheres lá, talvez a oposição seria mais forte, mais firme dentro do nosso parlamento contra projetos como esse do que equipara o aborto ao crime de homicídio. Uma coisa tem relação com a outra, né? Sim. E tem todo esse contexto da tentativa de sobreviver, de ter um futuro presidente da Câmara aliado de Arthur Lira. Isso é que está por trás de todas essas negociações. Obrigada, viu, Túlio? Bom trabalho para você.